Capítulo 9. A Marinha do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Francisco Eduardo Alves de Almeida, capitão de mar e guerra, RM1, e professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval. Graduado, mestre e doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui pós-doutoramento pela Universidade de Lisboa. Maquete do Cruzador Bahia, navio capitania da Divisão Naval em Operações de Guerra, VNOG, por ocasião da chegada em Gibraltar, acervo da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, DPHDM, Rio de Janeiro. No dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua mulher Sofia foram assassinados por um nacionalista de origem sérvia, provocando uma sequência de eventos que culminaram na chamada Grande Guerra, posteriormente chamada de Primeira Guerra Mundial. As razões para esse grande conflito foram diversas. Em primeiro lugar, a exacerbação do nacionalismo, principalmente nos Balcãs ocupados pelos austríacos, como na Bósnia e Hercegovina. A Sérvia, que fazia fronteira com a Bósnia, tinha um real interesse nesse local como parte de uma grande nação eslava, sem a ingerência da Áustria-Hungria, isso com o total apoio da Rússia, que se considerava a protetora de todos os povos eslavos. Assim, por meio de grupos de nacionalistas bósnios-sérvios, apoiados pelo Serviço Secreto Sérvio, o atentado foi cuidadosamente preparado e executado, resultando na morte do herdeiro do imperador Francisco José. Em segundo lugar, a corrida armamentista entre o Reino Unido e a Alemanha, em especial a corrida naval, que trouxe grande intranquilidade para os britânicos, já preocupados com a ascensão de uma grande nação industrializada como o Império Alemão, que ameaçava a hegemonia do Reino Unido no mar. Por cerca de mais de 200 anos os britânicos dominaram os mares e a emergência da Alemanha como uma potência naval concorrente trazia muita incerteza e alterava a balança de poder mundial. Em terceiro lugar, a disputa por mercados e colônias na África e na Ásia. O Império Alemão considerava que, como uma potência emergente, tinha o direito a possuir colônias nos continentes africano e asiático, tal como os outros países europeus, como o Reino Unido, a França, a Itália, a Espanha, a Bélgica e Portugal. Esse desejo alemão trouxe mais tensão na relação entre os países europeus. Em quarto lugar, a inflexibilidade dos acordos militares e da política de alianças entre os países europeus, fazendo com que uma crise pudesse escalar para um conflito armado, sem possibilidades de negociação e entendimento. Dois desses acordos encontravam-se em franca oposição, de um lado a chamada Tríplice Entente, congregando o Reino Unido, a França e a Rússia e, de outro lado, a Tríplice Aliança composta do Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Respirava-se um clima de paz armada que podia se transformar em uma guerra incontrolável. Em quinto lugar, por um sentimento de revanchismo de parte expressiva da população francesa, ainda agastada pela derrota na Guerra Franco-Prussiana de 1870, quando foi perdida a região da Alsácia-Lorena para os alemães. Em pouco tempo após o assassinato de Francisco Ferdinando, a Europa se viu envolvida em uma guerra que ultrapassou todos os conflitos anteriores em número de mortos, capacidade de destruição e em abrangência. A chamada Guerra Total teve seu ápice na Grande Guerra, até aquele momento. O Brasil desde o início das hostilidades declarou-se neutro. Em 4 de agosto de 1914, foi publicado um decreto que fixou as regras de neutralidade com 27 artigos. Dentre os artigos mais destacados, apontaram-se a não prestação de qualquer auxílio militar aos beligerantes, a não exportação de material de guerra para as nações engajadas no conflito, a não permissão de instalação de órgãos de apoio ou de estações radiotelegráficas dos combatentes em nosso território, e regras específicas para a permanência, reparos, arribada forçada e emergência de navios de estados beligerantes. A desobediência a essas regras resultaria no arresto do navio e no internamento das respectivas guarnições. Nos primeiros 3 anos de guerra, entre 1914 e 1917, a neutralidade brasileira foi respeitada pelos contendores.
A canhoneira alemã Eber que arribou em Salvador e trouxe material para transformar um navio mercante em corsário em razão da desobediência das regras brasileiras de neutralidade, foi internada nesse porto. Nesse período, a guerra terrestre transformou-se em uma luta estática ao longo de uma linha entrincheirada que ia da Suíça até o Canal da Mancha, onde milhares de combatentes morriam para conquistar pequenas porções de terreno sem nenhuma vantagem tática ou estratégica. No mar, continuou o predomínio da Marinha Real Britânica, realizando um bloqueio afastado da costa alemã. Os britânicos tinham como meta forçar uma batalha decisiva contra os alemães por serem mais poderosos. Os germânicos, por outro lado, desejavam a batalha em condições favoráveis e não se expunham à possibilidade de destruição em um combate definitivo. A esquadra de alto mar do Império Alemão realizou incursões na costa inglesa, chegando a bombardear algumas vilas litorâneas, mas sempre evitou, nesse período, um confronto direto com a Marinha Real Britânica, mais poderosa. Por sua feita, os alemães também utilizaram uma nova arma considerada estratégica, os seus submarinos, para atacar o comércio marítimo dos franceses e britânicos com uma guerra de corso que tinha o propósito de estrangular o abastecimento para o Reino Unido. Até o início de 1917, os submarinos alemães procuraram respeitar os navios mercantes neutros, salvo alguns incidentes pontuais. Eles evitavam atacar navios mercantes dos Estados Unidos da América, que se apresentavam como uma grande potência em ascensão. No dia 31 de janeiro de 1917, o Império Alemão estabeleceu a guerra submarina irrestrita, na qual não haveria mais intimação prévia, verificação de carga e auxílio aos náufragos que estavam a serviço direto, indireto ou suspeito do inimigo. O propósito principal dos germânicos era impedir a chegada de sobressalentes, matérias-primas e abastecimentos para as ilhas britânicas por meio de um bloqueio submarino. Os neutros assim poderiam sofrer as consequências diretas dessas ações submarinas. O Brasil enviou, em seguida ao estabelecimento da guerra submarina irrestrita, uma nota de protesto, frisando que tal bloqueio não seria regular nem efetivo e desobedeceria aos princípios do direito e cláusulas convencionais estabelecidas para operações militares desta natureza. Sente-se no dever de protestar contra este bloqueio. A nota pouco adiantou. No dia 5 de abril de 1917, o navio mercante nacional Paraná, da Companhia de Comércio e Navegação, foi afundado na costa ocidental francesa, morrendo 3 foguistas brasileiros. O mais grave era que o navio estava iluminado com a palavra Brasil pintada no casco e a bandeira brasileira içada no mastro. O submarino alemão não prestou qualquer auxílio à tripulação nacional. Imediatamente, em 11 de abril, o governo brasileiro rompeu relações diplomáticas com o Império Alemão. O decreto que estabeleceu esse rompimento declarou sem efeito o exequatur dos funcionários consulares alemães e assumiu a posse fiscal dos navios mercantes alemães e austríacos surtos nos portos nacionais, não havendo contudo confisco, cabendo à Marinha do Brasil a sua guarda. O Brasil naquele período já vinha se aproximando dos Estados Unidos da América que, logo depois, em razão do torpedeamento de 2 de seus navios, declarou guerra à Alemanha. Além disso, existia no Brasil grande simpatia pelos aliados, em especial com o passado cultural da França e intercâmbio comercial e tecnológico com o Reino Unido. Manteve o Brasil, no entanto, sua declarada neutralidade no conflito até aquele momento. Os acontecimentos se precipitaram rapidamente. No dia 20 de maio, o vapor Tijucas foi afundado perto de Brest, na França, e, logo em seguida, o Lapa foi também afundado próximo ao Cabo Trafalgar, não havendo perdas humanas nos 2 ataques. O governo brasileiro imediatamente revogou a neutralidade e determinou a utilização dos 45 navios alemães que haviam sido apresados em portos nacionais. A opinião pública nacional exigia nas ruas ações mais efetivas contra os alemães. A posição brasileira passou a ser ostensivamente a favor dos aliados. A Alemanha protestou contra a ocupação de seus navios mercantes, no que foi contestada pelo governo brasileiro ao dizer que não se tratava de um ato de represália, mas sim de legítima defesa dos interesses nacionais afetados pelos torpedeamentos.
No dia 18 de outubro de 1917, ocorreu o quarto afundamento de navio mercante nacional. Dessa feita a vítima foi o Macau, a cerca de 200 milhas do Cabo Finisterre. Naquela oportunidade, o submarino alemão parou o vapor brasileiro e aprisionou seu comandante e despenseiro. Desses nunca mais se tiveram notícias. O governo de Venceslau Braz, não tendo o que fazer, reconheceu e proclamou o estado de guerra iniciado pelo Império Alemão contra o Brasil. A partir dessa data, o Brasil estava em guerra com a Alemanha. Assinatura da Declaração de Guerra, o presidente da República Venceslau Braz, sentado, assina a Declaração de Guerra contra a Tríplice Aliança, em 26 de outubro de 1917. Ao seu lado, o ex-presidente e ministro interino das Relações Exteriores Nilo Peçanha. Acervo da DPHDM. O Brasil na guerra. A grande preocupação estratégica do Brasil continuava a ser a região platina na fronteira com a Argentina. No campo naval, não só no sul houve essa atenção, mas também o controle e a manutenção das linhas de comunicação na costa brasileira contra corsários de superfície e submarinos inimigos e a vigilância e defesa de costa contra ações inimigas. O poder naval, para atender a essas demandas, era baseado na esquadra adquirida em 1908 pelo almirante Alexandrino Faria de Alencar quando foi ministro da Marinha de Afonso Pena. Existiam duas correntes de pensamento naval no Brasil naquele período que eram diametralmente opostas. A primeira apregoava o domínio do mar pleno, com a constituição de uma grande e poderosa marinha, composta de grandes navios, seguindo os princípios que Alfred Mahan expressara no seu livro de 1910. The Influence of Sea Power upon History 1660 a 1783, que era o domínio do mar por meio de uma batalha decisiva. Uma segunda concepção estratégica imaginava concentrar os poucos recursos nacionais em maior número de navios capazes de proteger não só as linhas de comunicação como o extenso litoral. Prevaleceu a segunda opção defendida pelo ministro da Marinha de Rodrigues Alves, o almirante Júlio de Noronha, que imaginou uma esquadra mais numerosa, composta de 3 encouraçados de 13.000 toneladas, 3 cruzadores couraçados de 9.500 toneladas, 6 caça-torpedeiros de 400 toneladas, 6 torpedeiros de 130 toneladas, outros 6 torpedeiros menores de 50 toneladas, 3 submersíveis e um navio carvoeiro de 6.000 toneladas. O grande diferencial desse projeto de força foi a construção do chamado Porto Militar. Em uma viagem de inspeção para a escolha do local a ser construído esse porto, o ministro Júlio de Noronha se deslocou para a baía da Ilha Grande, em janeiro de 1906. Foram acompanhando a comitiva ministerial, o encouraçado Aquidabã e os cruzadores Barroso e Tiradentes. Diversos almirantes acompanharam a comitiva embarcados nesses navios. Depois de um dia particularmente quente e cansativo para os seus integrantes, por volta das 22 horas e 45 minutos, ocorreu uma forte explosão de munição nos paióis do Aquidabã, quando o navio estava fundeado junto à ponta da baía de Jacuecanga, próximo a Angra dos Reis. Rapidamente o navio afundou no local. O ministro não se encontrava a bordo, pois fora pernoitar no Barroso. Nesse trágico acidente, morreram o filho do ministro, que era o seu ajudante de ordens, os almirantes João Cândido Brasil, Rodrigo José da Rocha e Francisco Calheiros da Graça, o capitão de mar e guerra José Pedro Alves de Barros, o comandante imediato do Aquidabã, capitão de fragata Arthur Serra Pinto e Luiz Henrique de Noronha e o capitão de corveta João Augusto dos Santos Porto, da Casa Militar de Rodrigues Alves. A quase totalidade da tripulação do encouraçado pereceu nesse trágico acidente. Como não poderia deixar de ser, o ministro Noronha ficou inconsolável e os planos para a construção do futuro porto militar que apoiaria a esquadra imaginada por ele foram abandonados. Almirante Alexandrino, o almirante Alexandrino Faria de Alencar, 1848 a 1926, combateu na Guerra da Tríplice Aliança e era o comandante do encouraçado Aquidabã na revolta da Armada. Foi ministro do então denominado Supremo Tribunal Militar, senador pelo estado do Amazonas e ministro da Marinha de 5 presidentes, vindo a falecer no cargo em 18 de abril de 1926.
Teve grande influência na Marinha, destacando-se a concepção da Esquadra de 1910. Acervo da DPHDM. Ao final daquele ano de 1906, assumiu o Ministério da Marinha o almirante Alexandrino Faria de Alencar, que defendia a ideia da constituição de esquadras compostas por grandes e poderosos navios, um retorno à primeira concepção estratégica naval. Alexandrino era senador e como tal combatera da tribuna o Programa de Noronha. Acreditava que os grandes navios eram a solução ideal para a Marinha. Depois de um amplo debate, que muitas vezes alcançou um nível inflamado de ideias contrapostas, opondo duas concepções distintas de Marinha, Alexandrino conseguiu alterar a constituição do Programa de 1904 formulado por Noronha, por uma esquadra considerada a mais poderosa formada por 2 encouraçados de 20.000 toneladas, 2 cruzadores de 3.200 toneladas e 10 contratorpedeiros de 650 toneladas. Sua construção se daria no Reino Unido. O que Alexandrino planejou foi a construção de 2 encouraçados do tipo Dreadnought com maior tonelagem, maior poder de fogo e maior velocidade em relação aos encouraçados anteriores. O Dreadnought foi um desenho arquitetado por um engenheiro italiano de nome Vittorio Cuniberti que foi aproveitado pelo primeiro Lorde do Mar da Marinha Britânica, Lord Fisher, para equipar a Marinha Real. Esse tipo de navio era superior em tudo em relação aos encouraçados anteriores. Ele foi tão importante para a constituição das marinhas daquele período que os encouraçados passaram a ser pré-Dreadnought para aqueles construídos antes do Dreadnought de 1906. De Dreadnought para os de sua classe e Super Dreadnought para os grandes navios mais poderosos e aperfeiçoados. Encouraçado Akidaban após modernização, o seu naufrágio, em 6 de janeiro de 1906, provocou elevada comoção na Marinha. Acervo da DPHDM. Em 1910, essa nova esquadra chegou ao Brasil e ela foi o núcleo básico do poder naval brasileiro em 1917, logo depois da declaração de guerra contra a Alemanha. No dia 2 de novembro de 1917, isto é pouco mais de uma semana após a declaração do estado de guerra com a Alemanha, 2 navios mercantes brasileiros foram atacados quando se encontravam no Porto Grande na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, o Guaíba e o Acari. A defesa da ilha estava a cargo da Marinha Portuguesa, porém as canhoneiras lusitanas fundeadas no porto pouco puderam fazer contra o submarino atacante, que se evadiu da área. Depois de torpedeados, ambos os navios conseguiram encalhar no porto, salvando-se a carga. No entanto, 2 tripulantes faleceram. Eram o 5º e 6º ataques a navios nacionais na guerra. A guerra submarina prosseguiu com extrema violência. A Marinha do Brasil atuando na costa brasileira. Antes mesmo da declaração de guerra do Brasil à Alemanha, a Marinha do Brasil já vinha patrulhando a costa com a missão de vigilância para manter a neutralidade e, depois da entrada no conflito, mantendo a vigilância de atividades inimigas na fronteira marítima brasileira. Foram constituídas 3 divisões navais, cada uma delas comandada por um contra-almirante. A Divisão Naval do Norte, com sede em Belém, era composta dos encouraçados Deodoro e Floriano, cruzadores República e Tiradentes, os contratorpedeiros Piauí e Santa Catarina e unidades da Flotilha do Amazonas. O comandante era o contra-almirante João Carlos Mourão dos Santos. A Divisão Naval do Centro, com sede no Rio de Janeiro, era composta dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo, contratorpedeiros Amazonas, Pará, Paraíba, Alagoas e Paraná. Seu comandante era o contra-almirante Francisco de Matos, substituído a partir de dezembro de 1917 pelo contra-almirante Afonso de Fonseca Rodrigues e, por fim, a Divisão Naval do Sul, sob o comando do contra-almirante Pedro Max Fernando de Fronten, com sede em São Francisco do Sul, composta das seguintes unidades: cruzadores Barroso, Bahia e Rio Grande do Sul, contratorpedeiros Rio Grande do Norte e Sergipe e iate José Bonifácio atuando como navio-tender. Encouraçado São Paulo, acervo da DPHDM. Contra-almirante Pedro Max de Fronten, o almirante Fronten, 1867 a 1939, comandante em chefe da Divisão Naval em Operações de Guerra, DNOG,
Era um oficial de grande prestígio na Marinha. Foi comandante do contratorpedeiro Piauí, do cruzador Rio Grande do Sul e dos encouraçados Deodoro e São Paulo. Acervo da DPHDM. Cruzador Bahia. Os cruzadores ligeiros Bahia e Rio Grande do Sul foram os primeiros navios de guerra do Brasil com propulsão a turbina. Foram construídos na Inglaterra e incorporados à Marinha do Brasil em 1910. Em 30 de janeiro de 1918, foram designados para fazer parte da DNOG. O Bahia viria a afundar em decorrência de uma explosão, quando apoiava o retorno de aviões que cruzavam o Atlântico, retornando do fronte europeu em 4 de julho de 1945. Tinha como características 3 pontos sem T de deslocamento, 122,37 metros de comprimento, 11,88 metros de boca e 7,75 metros de calado, e propulsão a vapor de 20.000 HP. Atingia a velocidade máxima de 27 nós. Era equipado originalmente com 10 canhões Armstrong de 120 mm, 6 canhões de 47 mm e tubos duplos de torpedos de 457 mm. Modelo do cruzador Bahia criado por Edson Jardim e Mário Boia. Acervo da DPHDM. A maioria dos navios, embora novos em atividade, com apenas 7 anos de operações, já era considerada obsoleta em razão da aceleração da tecnologia naval em decorrência da própria guerra. Além disso, inexistiam bases de apoio no norte e sul do país. A cidade do Rio de Janeiro também era motivo de preocupações do almirantado, pois além de ser a capital federal era o centro político, econômico e cultural do país. Foram estabelecidos campos minados na entrada da Barra, entre as fortalezas de Laje e Santa Cruz, e seções de redes com cabos de aço na aproximação da Baía de Guanabara, para minimizar a probabilidade de ataques de submarinos no interior da baía. Ao mesmo tempo foi estabelecida uma rotina de patrulhas de 2 contratorpedeiros nas proximidades da Barra. As ilhas de Trindade e Fernando de Noronha também foram reforçadas militarmente com efetivos da Marinha e com visitas e patrulhas periódicas de navios de guerra. Em razão das pressões da opinião pública nacional, que exigia de Venceslau Braz maior participação no esforço aliado contra o Império Alemão, o Ministério das Relações Exteriores autorizou ao ministro Olinto de Magalhães, representante brasileiro na Conferência Interaliada que se reuniu em Paris de 20 de novembro a 3 de dezembro de 1917, a oferecer algumas contribuições ao esforço de guerra. As forças armadas brasileiras eram pequenas e não se comparavam com as dos beligerantes. No entanto, Olinto ofertou 4 contribuições ao esforço de guerra que foram aceitas pelos aliados. Em primeiro lugar, o envio de uma missão médica chefiada pelo Dr. Nabuco de Gouveia, que atuaria na França. Essa missão seguiu para esse país e só regressou ao Brasil em 1919, após o término da guerra. A segunda contribuição foi o envio de um grupo de aviadores militares, a maior parte deles da Marinha, para se agregarem às forças aéreas aliadas na Inglaterra em missões de patrulha no Canal da Mancha. A terceira contribuição foi a agregação de um grupo de oficiais do Exército, que atuou junto às forças terrestres francesas na frente ocidental e por fim a constituição de uma divisão naval que operou no triângulo formado por Dakar, Cabo Verde e Gibraltar. Aviadores brasileiros em instrução na Inglaterra, da esquerda para a direita, Lauro de Araújo, Heitor Varadi, Eugênio da Silva Possolo, Virginius Brito de Lamare, Olavo de Araújo, Manuel Augusto Pereira de Vasconcelos e Fábio de Saerp. Acervo da DPHDM. A Divisão Naval em Operações de Guerra. O ministro da Marinha, Almirante Alexandrino Faria de Alencar, que retornou pela terceira vez para assumir a pasta no governo Venceslau Braz, determinou ao chefe do Estado-Maior, vice-almirante Adelino Martins, que preparasse uma divisão naval para seguir para mares europeus, reunindo-se a esquadra oportunamente indicada. Essa divisão seria comandada por um almirante composta dos cruzadores Bahia e Rio Grande do Sul, contratorpedeiros Piauí, Santa Catarina, Paraíba e Rio Grande do Norte. Posteriormente, foram incorporados à divisão o cruzador auxiliar e tender Belmonte, um navio alemão, o Valesia,
que fazia parte da lista dos navios arrestados quando da declaração de guerra, e o rebocador de alto mar Laurindo Pita. Os navios provinham do Programa de Renovação Naval de Alexandrino e eram os mais modernos que a Marinha dispunha. Apesar de novos, apresentavam uma notável obsolescência e muitos problemas na condução de suas máquinas, em especial a corrosão acentuada dos tubos das caldeiras e condensadores. O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro dispunha de antiquadas instalações de reparos e carência de funcionários especializados e de materiais, em razão principalmente da própria condução da guerra pelas potências aliadas que priorizavam suas próprias forças navais. O adestramento das tripulações teve que ser acelerado para que a divisão pudesse cooperar minimamente com as forças navais britânicas que atuavam a partir dos portos da África Ocidental. Para o comando da DNOG, Divisão Naval em Operações de Guerra, nome pelo qual ficou conhecida essa divisão, Alexandrino escolheu o contra-almirante Pedro Max Fernando de Fronten, comandante da Divisão Naval do Sul. Fronten foi chefe de gabinete de Alexandrino e por ele designado como primeiro comandante do contra-torpedeiro Piauí por ocasião do recebimento no Reino Unido. Posteriormente, veio a comandar o cruzador Rio Grande do Sul, em encouraçados Deodoro e São Paulo. Oficial dinâmico e competente, Fronten gozava de total confiança do ministro Alexandrino. Rebocador de alto mar Laurindo Pita, ostenta este nome em homenagem ao deputado fluminense Laurindo Pita de Castro, incentivador do Programa de Renovação da Marinha. Construído na Inglaterra, foi adquirido e incorporado à Marinha do Brasil em 1910 e manteve-se como o único remanescente da DNOG, atuando até os anos 90. Após a sua baixa, em 1997, foi restaurado e adaptado para fins culturais, passando à subordinação da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, DPHDM. Participou da Parada Naval dos 500 anos do descobrimento do Brasil. O Laurindo Pita continua ativo, realizando passeios marítimos pela Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, atividade turística que atrai visitantes de todas as idades. Fotos de acervo da DPHDM. Percebendo Fronten que as tripulações estavam com um nível de adestramento deficiente, executou um intensivo programa de exercícios para prepará-las para se incorporar às divisões navais britânicas que atuavam na costa africana. Além do treinamento, Fronten determinou que os comandantes acompanhassem detalhadamente os preparativos logísticos, incluindo aí os reparos necessários para colocar os navios em plena capacidade de combate. Um dos itens que mais preocupou o almirante Fronten foi o suprimento de carvão para a divisão, uma vez que o carvão nacional era contraindicado por possuir grande quantidade de enxofre. O carvão de melhor qualidade, o Cardiff, proveniente do Reino Unido, estava sob rígido controle desse país que ainda possuía navios que utilizavam aquele combustível. Outro ponto preocupante foi o estado dos tubos das caldeiras e condensadores, principalmente dos cruzadores. Muitos desses tubos apresentaram altos índices de corrosão que poderiam afetar os navios em operações de combate. Um programa intenso de exercícios foi definido e seguido pelas tripulações de modo a se prepararem para as patrulhas anti-submarino. Exercícios de artilharia, táticas, comunicações, controle de avarias e de formaturas foram conduzidos em áreas próximas ao Rio de Janeiro, especialmente na Baía da Ilha Grande. Fronten determinou também que fossem controladas, pelos comandantes de navios, as tabelas de consumo de combustível, em razão especialmente da grande travessia Fernando de Noronha a Freetown, na Serra Leoa. No dia 7 de maio de 1918, suspenderam do Rio de Janeiro os contratorpedeiros Piauí e Paraíba e, 2 dias depois, o Rio Grande do Norte e o Santa Catarina em direção a Salvador. Os 2 cruzadores, por sua vez, suspenderam do Rio de Janeiro no dia 11 de maio, tendo capitania recebido a visita do presidente da República Venceslau Braz, além dos ministros da Marinha, Alexandrino Faria de Alencar, das Relações Exteriores, Dr. Nilo Peçanha e da Fazenda Dr. Antônio Carlos. Posteriormente, os 4 contratorpedeiros se dirigiram para Natal enquanto os cruzadores seguiram para Recife, onde atracaram no dia 24 de junho. Depois de melhorarem as condições materiais e de adestramento nesses portos,
os contratorpedeiros e cruzadores seguiram para o ponto de encontro em Fernando de Noronha. O cruzador auxiliar Itender Belmonte, carregado de carvão e sobressalentes, suspendeu do Rio de Janeiro em 6 de julho, enquanto o rebocador de alto mar Laurindo Pita largou do Rio de Janeiro 2 dias depois, parando em Salvador e de lá seguindo para Fernando de Noronha para se juntar aos demais navios. Desse ponto, a divisão completa com os 8 navios seguiu em direção a Freetown, na Serra Leoa. A guerra começou para a DNOG. Navios integrantes da DNOG, de cima para baixo, Contratorpedeiro Piauí, Cruzador Rio Grande do Sul e Cruzador Auxiliar Belmonte. Fotos de acervo da DPHDM. As travessias e o perigo submarino. Antes de realizar a travessia Fernando de Noronha a Freetown, o almirante Fronten publicou uma ordem do dia na qual disse: esta divisão representa a Marinha do Brasil nesta grande guerra. Esta divisão naval representa hoje a contribuição das forças militares do Brasil na batalha. A história gloriosa de nossa Marinha de Guerra pode ser continuada, pode ser interrompida. Isto depende dos feitos gloriosos ou não desta divisão naval. Vamos deixar o Brasil, que nesta partida haja, em todos os corações, o forte desejo de vencer e a segura esperança de vitória. A área de operações determinada pelo Comando Aliado para a atuação da DNOG incluía um triângulo, cujos vértices eram Dakar, Ilhas de Cabo Verde e Gibraltar. A base de operações estava localizada nesse último porto. A DNOG competiria a patrulhar esse triângulo contra submarinos inimigos, liberando assim navios franceses e britânicos que se agregariam aos comboios que demandavam Gibraltar, Freetown e Dakar. A divisão, também, apoiaria a Marinha Portuguesa que protegia as linhas de comunicação de Portugal para os Açores, Cabo Verde e Ilha da Madeira. Dessa maneira, a atuação principal da divisão brasileira era a guerra anti-submarino. Tripulantes no convés de um dos navios da divisão naval em operações de guerra em Gibraltar. A chegada da DNOG se deu em 10 de novembro de 1918, um dia antes do armistício. Ao fundo, pode-se ver o rochedo de Gibraltar. Esta montagem estampou a capa do no 25 da revista Navigator, Subsídios para a História Marítima do Brasil. Acervo da DPHDM. Foram estabelecidas instruções especiais de segurança para o deslocamento dos 8 navios, considerando a área em que eles iriam transitar. Em áreas onde a atuação de submarinos inimigos era esporádica, os procedimentos seriam menos rígidos, chamando-se essas áreas de área de perigo possível. Em áreas onde se esperava maior atuação de unidades inimigas, foram estabelecidos procedimentos mais rígidos e rigorosos. Essas áreas foram chamadas de áreas de perigo provável de submarinos. Para cada tipo de ameaça esperada foram estabelecidos procedimentos específicos a cada contingência. A travessia Fernando de Noronha a Freetown iniciou-se no princípio do mês de agosto. Os navios navegaram totalmente às escuras, em posições muito próximas um do outro, cumprindo um plano evasivo de zigue-zague para dificultar a solução do tiro torpédico dos submarinos inimigos. Um ponto relevante nessa longa travessia, que levou cerca de 9 dias, foi a capacidade marinheira das tripulações dos navios. Muitas fainas de transferência de carvão ocorreram em pleno alto mar e as manobras foram conduzidas de modo profissional e eficiente. O Belmonte transferia o carvão para o Laurindo Pita que, em pleno alto mar, atracava a contrabordo dos cruzadores e contratorpedeiros. Os exercícios de artilharia, comunicações e de manobras continuaram durante todo o percurso até Freetown. Durante a travessia, no terceiro dia de viagem, o almirantado britânico alertou para a presença de submarinos na rota da divisão e, logo após o recebimento dessa mensagem, o contratorpedeiro Rio Grande do Norte assinalou ao capitania o avistamento de um objeto suspeito que podia ser um submarino. O objeto desapareceu depois de certo tempo sem ser identificado. No dia 9 de agosto, a divisão encontrou o encouraçado Britannia, da Marinha Britânica, próximo a Freetown. Esse navio acompanhou a divisão até os locais de fundeio nesse porto. Fronten, ao se apresentar ao almirante Shepard, comandante da divisão de cruzadores que operava no oeste africano,
submeteu as suas instruções de trânsito a essa autoridade que considerou que nada devia ser modificado por tudo estar perfeito. Em Freetown, os navios permaneceram por 14 dias, reabastecendo-se de carvão e víveres e executando pequenos reparos. No dia 23 de agosto, os 8 navios suspenderam de Freetown em direção de Dakar, no Senegal, ponto de apoio francês no Ocidente Africano. Essa travessia foi particularmente difícil, pois os navios navegaram com mar grosso, mau tempo e chuvas torrenciais. Além disso, a navegação foi complicada em razão dos bancos de areia que existiam em profusão naquela costa, fazendo com que a derrota margeasse o litoral a fim de evitá-los. Fronten, percebendo o ânimo aguerrido de suas tripulações, as exaltou sobremaneira, pois suportaram o trabalho penoso e a fadiga extenuante durante a travessia, merecendo especial referência, segundo suas próprias palavras. Na véspera da chegada a Dakar, na noite de 25 de agosto, ADNOC sentiu pela primeira vez o perigo de um suposto ataque submarino. Por volta das 20h15 o cruzador Bahia, o contratorpedeiro Rio Grande do Norte e o rebocador Laurindo Pita perceberam um submarino na superfície. Imediatamente, abriram fogo contra esse inimigo. Foi observada uma esteira fosforescente como se fosse um torpedo lançado por esse submarino, que passou a cerca de 20 metros da polpa do Belmonte. O Rio Grande do Norte realizou um contra-ataque contra esse suposto inimigo, que logo depois não foi mais avistado. No dia 26 de agosto, ADNOC finalmente fundeou em Dakar, uma possessão francesa importante e ponto de chegada e saída de comboios na África Ocidental. As patrulhas anti-submarino iriam começar. No entanto, novas provações estavam a caminho para as tripulações brasileiras. A terrível gripe espanhola. Em setembro, começou um novo surto de gripe que atingiu todo o mundo. Já no início daquele ano de 1918 ocorrera uma epidemia de gripe que ceifara a vida de milhares de pessoas da Europa, Américas, Ásia, África e Oceania. Essa primeira onda fora relativamente branda se comparada ao que viria a partir de setembro. Nesse mês, iniciou-se uma segunda onda muito mais mortífera, de grande virulência, que passou a ser chamada de gripe espanhola por terem sido difundidos pela imprensa os seus efeitos na Espanha, não submetida à censura em razão da guerra. Não se sabe exatamente onde se iniciou essa pandemia. Acredita-se que tenha sido nos Estados Unidos da América. Os sintomas eram febre alta, congestão pulmonar evoluindo para pneumonia grave, expectoração com grande quantidade de sangue, alucinações e morte. Foram descritos casos em que o ciclo gripal levou apenas algumas horas. A transmissão era por via oral e altamente contagiosa. O noroeste africano, onde se encontrava a divisão, foi particularmente vulnerável a essa epidemia mortal. Presume-se que a divisão brasileira tenha sido contaminada pelo cruzador auxiliar britânico Mantua, que trouxe a gripe da Inglaterra. Foi observado por muitos tripulantes brasileiros que esse navio lançava os corpos dos mortos por gripe fora do porto de Freetown. Acredita-se que muitos tripulantes brasileiros se contaminaram ainda em Freetown, com os sintomas se manifestando em Dakar. A partir do dia 6 de setembro, os doentes começaram a sobrecarregar os serviços de saúde dos navios que não previram a gripe com tal intensidade. Nesse dia, o Bahia teve 70 infectados. No dia seguinte, o número subiu para 200, um contágio surpreendente. A tragédia se tornou ainda pior, pois o cruzador estava em plena faina de carvoagem e a pandemia o atingiu em cheio nesse período. Os doentes ardiam em febre, cobertos de fuligem de carvão. A temperatura era altíssima sob o sol senegalês, o que dificultava o tratamento dos doentes. O comandante do Bahia, capitão de fragata Tancredo de Gomes Soro, também foi atingido pela gripe e teve que ser evacuado para o Brasil. No dia seguinte, foi a vez do Rio Grande do Sul ser atingido pela enfermidade. No dia 8 de setembro, já eram 160 os doentes. Os contratorpedeiros, o cruzador auxiliar e o rebocador brasileiros foram da mesma maneira atacados pela pandemia. Cerca de 90% das tripulações estavam prostradas, o que prejudicou a condução do serviço de bordo. Tudo foi interrompido: ventilação, serviço sanitário, cozinhas,
lanchas dos navios e a condução do serviço diário. Os camarotes, alojamentos, praça d'armas e até a câmara do almirante Fronten serviram de enfermaria para os doentes. Era um gemer, um gritar em desespero, uma espera pela morte que não poupava ninguém. Os tripulantes que não estavam contaminados procuraram auxiliar o máximo que podiam seus colegas. Faziam a higiene e asseio dos doentes, cozinhavam, distribuíam água e tratavam os contaminados. Era um espetáculo aterrador. As mortes começaram a aumentar rapidamente. As cenas foram muito perturbadoras. Um marinheiro, em completo desespero, ardendo em febre, coberto de suor, sorveu a sua própria expectoração como forma de debelar a sede. No dia seguinte, amanheceu morto. Outro marinheiro morto foi encontrado agarrado ao pescoço de um moribundo, sendo difícil até retirá-lo em razão do enrijecimento cadavérico. Um foguista em estado grave, quase ao delírio, apareceu calmamente em audiência com o comandante, com a fisionomia tranquila, penteado e vestido com uniforme de passeio, solicitando uma licença para ir à terra, pois, segundo ele, recebera a ordem do almirante Fronten para desembarcar. Uma alucinação motivada pela gripe em alto estágio. Um submaquinista do Belmonte foi internado no Hospital Francês de Dakar. Logo após a sua internação, fugiu em desvario e correu até o cais do porto e lá caiu morto. Outro internado nesse hospital durante a noite agrediu o sentinela de guarda e, em completa alucinação, se dirigiu à primeira espelunca que encontrou e lá entregou-se a todos os excessos possíveis. Depois de saciado seu desejo erótico, chegou a bordo de seu navio em completa excitação. 2 horas depois, após pilheriar com outros doentes, caiu em completa prostração, vindo a falecer 6 horas depois em completa agonia. Os mortos foram sendo colocados nos conveses dos navios e de lá entregues a lanchas guarnecidas por senegaleses que os enterraram no cemitério local. Por cerca de 1 mês, a pandemia agraçou nos navios atracados e fundeados em Dakar. Subitamente, a partir de outubro a gripe começou a arrefecer e, em novembro, os casos passaram a ser esporádicos. Ao final, morreram de gripe 156 tripulantes da DNOG, com um percentual de mortalidade de 10,2%, a maior em qualquer divisão naval aliada que se tem notícia durante a Grande Guerra. Durante a gripe, o Piauí, por estar em melhores condições sanitárias, realizou patrulha anti-submarino no arquipélago de Cabo Verde em apoio à Marinha Portuguesa. Assim mesmo, foi atingido pela gripe, tendo falecido alguns militares nessa possessão lusitana. Finalmente, no dia 3 de novembro, a DNOG suspendeu de Dakar em direção a Gibraltar, base onde se encontrava o almirante Atcoat Brent, que assumiria o comando operacional da divisão. O Rio Grande do Sul permaneceu no Senegal para a retubulação de seus condensadores. O Belmonte recebeu a incumbência de transportar trigo para a Europa, em razão da falta de cargueiros nos países aliados. O Laurindo Pita regressou ao Brasil por não ser mais necessário seus serviços. 7 dias depois, os navios chegaram a Gibraltar a tempo de assistir ao sepultamento das vítimas do Britannia, afundado por um submarino alemão dias antes, na entrada do Mediterrâneo. No dia 11, finalmente foi assinado o armistício que deu fim à Grande Guerra. Fronten publicou uma ordem do dia na qual terminou dizendo que os marinheiros brasileiros, depois destas duras provas de valor e força de vontade, mostraram que são capazes de honrar seus antepassados e de escrever belas páginas da história da nossa pátria. 10. A função diplomática e o regresso da DNOG. Após o armistício, a divisão foi convidada, por alguns países aliados, para participar dos festejos pela vitória contra as forças alemãs. Assim, 5 navios da divisão, o Bahia, acompanhado pelos 4 contratorpedeiros, se dirigiram à cidade de Portsmouth no Reino Unido, onde tiveram a oportunidade de visitar diferentes organizações navais da Marinha Britânica. No dia 3 de fevereiro, a divisão suspendeu de Portsmouth com destino a Cherbourg, onde permaneceu por alguns dias. Nessa oportunidade, alguns oficiais da divisão tiveram a oportunidade de conhecer os campos de batalha na França. De Cherbourg, os navios foram a Lisboa, onde chegaram em 1º de março.
Nesse porto ficaram por 6 dias. De lá, seguiram para La Spezia, na Itália, com uma passagem por Gibraltar. Na Itália, os tripulantes foram homenageados e, no dia 4 de abril, rumaram os navios de volta a Gibraltar. Por cerca de 3 meses, os navios da divisão receberam efusivas homenagens por onde passaram, em uma clara demonstração de apreço dos países aliados pelo apoio e desempenho da DNOG na parte final do conflito. A DNOG cumpriu nesse período uma das mais nobres funções do poder naval em tempos de paz, que foi mostrar a bandeira do Brasil em uma tarefa de diplomacia naval. No dia 7 de abril, o almirante Fronten publicou sua ordem do dia, na qual considerou terminada a missão da divisão. Escreveu: "Está encerrada a missão de nossa divisão naval, vamos regressar ao Brasil com a convicção de bem termos servido à pátria." No dia 28 de abril, a DNOG partiu de Gibraltar com destino ao Brasil. Foi recebida festivamente em Recife, em 23 de maio. Após 12 dias nesse porto, a divisão seguiu para o seu porto-sede, o Rio de Janeiro, chegando a 9 de junho de 1919, tendo sido saudada e escoltada por diversas unidades navais que se encontravam próximas à entrada do porto. Depois de receber as homenagens de diversas autoridades, dentre as quais encontravam-se o vice-presidente Delfim Moreira e o ministro da Marinha, Almirante Gomes Pereira, a DNOG foi dissolvida. Chegada da DNOG no Rio de Janeiro, os navios, dentre eles o cruzador Rio Grande do Sul, em destaque, foram fotografados pela aviação naval. Acervo da DPHDM. A participação da Marinha do Brasil no Grande Conflito de 1914 e 1918 pode ser considerada modesta. No entanto, foi um fator importante e fundamental para o Brasil, pois possibilitou participar, junto com os vencedores da Conferência de Versalhes, quando se discutiu a nova ordem mundial. O sacrifício daqueles 1.500 tripulantes que guarneceram os 8 navios da divisão durante a grave pandemia que assolou o continente africano em setembro de 1918 deve ser considerado honroso. Apesar de contar com poucos meios de combate, a Marinha se fez presente conduzindo patrulhas anti-submarino na costa noroeste africana em apoio às marinhas do Reino Unido, França e Portugal. Tratou-se da primeira experiência internacional da Marinha do Brasil no período republicano e, apesar de todas as dificuldades encontradas, pode ser considerada relevante. Fronten, em sua última comunicação a seus subordinados, disse que todos devem estar tranquilos com as suas consequências pelo grande esforço que fizeram para cumprir bem a missão recebida. Os marinheiros da DNOG, sem exceção, em vista da confiança fundada que neles depositam, tomaram o compromisso de honra de serem os primeiros a sobreguardar a ordem e a integridade do nosso formoso Brasil.